Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre um tema denominado Os Gigantes, baseado no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Vamos meditar sobre esse tema, os gigantes. E como modelo, vamos tomar o exemplo do rei Davi, rei de Israel, que lutou contra Golias, um incircunciso filisteu. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Sabemos pela história bíblica sobre o povo judeu que Davi venceu Golias e que com essa vitória o povo judeu acreditava que a paz estava garantida. Mas infelizmente o povo judeu sentiu na pele que os gigantes sempre voltam. Samuel, profeta Samuel, ele afirma que os gigantes, ao voltarem, eles sempre vêm com força redobrada, com maior fúria e maior poder. A palavra gigantes, usada na Bíblia, ela se refere a homens de grande estatura ou de grandes feitos. Golias é um homem de grande estatura. Davi, um homem de grandes feitos. E esses personagens estavam envolvidos em batalhas nos tempos antigos. Porém, para nós cristãos, existe, além desses significados descritos acima, existem outros, mais precisamente um terceiro significado traduzido pela palavra hebraica Nephilim, cujo significado é caído ou poderoso. Ou seja, é algo ou alguém em poder que cai sobre pessoas com tirania. Em outras palavras, gigantes pode ser qualquer circunstância extremamente perigosa. E muitas vezes nós não podemos enxergar, pois estão submersas dentro de nós. É como se fosse um iceberg. É o orgulho, a mágoa, a ira, o ressentimento, soberba, ódio, falta de fé, arrogância, entre outros. Mas ainda pode ser demônios ou hostes malignas do exército satânico. E é contra essas ordens de gigantes que Cristo Jesus nos alertou dizendo: vigiai e orai,
porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e não sabeis quando virá o ladrão. Infelizmente, irmão, o mal se renova a cada dia. Ele está cada vez mais intenso. Ele é mais intenso do que o amor. E ele tem se manifestado com muita força, muito vigor. Ele ultrapassa todas as medidas ou grau que estamos habituados. Mas o verdadeiro cristão, ele está acostumado com essa situação. Ele está ciente de que mesmo derrubado, o gigante sempre volta. Portanto, nenhum cristão está isento de enfrentar novos problemas no seu dia a dia. Não, nós não estamos isentos. Quando o cristão vence uma batalha, uma outra se inicia. Essa guerra contra gigantes é contínua. E vou dizer uma coisa, ela só vai cessar quando nós formos tirados dessa terra. Enquanto nós permanecermos nessa terra, nós vamos enfrentar essas batalhas sim. O cristão verdadeiro é um ser separado por Deus. Nós fomos separados para viver em meio a um povo rebelde. Nós fomos separados e vamos ser constantemente provados por Deus. Mas para nós, os separados, existe um refrigério. Nós fomos escolhidos e treinados pelo Espírito Santo. Nós somos escolhidos e treinados para sermos soldados de Cristo Jesus. Sermos soldados do exército de Deus nessa terra. Nosso general é Cristo. Sim, nosso general é Cristo. E Deus tem recrutado homens e mulheres para fazer parte desse exército. Tem recrutado homens corajosos, que avancem adiante. Não importando as circunstâncias adversas, medo, tristeza, doença, enfermidade, escassez, financeiras, injúrias, entre tantas outras. Ele tem nos recrutado para confrontar esses gigantes que com toda certeza está aí presente. E os inimigos não podem jamais vencer aquele que segue seu general, Cristo Jesus. O inimigo não pode vencer. Uma coisa é certa. Assim como Deus deu vitória para Davi, e a tantos outros heróis da fé, Ele quer dar a todos nós capacidade necessária para vencer qualquer tipo de gigante. Qualquer gigante que surgir em nosso caminho, Ele nos dá capacidade para vencer. Ele nos tem revestido de força, poder, autoridade que a vitória de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário nos proporcionou. Pois nele e somente dele somos mais do que vencedores. Portanto, irmãos, nós não podemos abaixar a nossa guarda, não.
Nós devemos estar preparados, sim, preparados para a batalha, lutando dia e noite com a autoridade do nome de Jesus Cristo. Sim, é esse nome. É com a autoridade desse nome que nós devemos enfrentar o inimigo. Deus quer entregar esses gigantes em suas mãos. Não importa que grau de batalha você está enfrentando. Não, isso não importa. Não desista jamais. Não se esconda atrás do problema, pois mesmo que pareça tudo estar perdido, Deus irá fortalecer as suas mãos, os seus braços, a sua mente, e com certeza esses gigantes se curvarão diante de ti. Você nunca vai estar sozinho. Mesmo que você não veja nenhuma saída, mesmo que a sua volta é a mais completa escuridão, mesmo que não tenha nenhuma perspectiva de vitória e nenhuma hipótese para continuar, mesmo que as pessoas à sua volta tentem desencorajá-lo, tentem impedir que você continue. Sim, que essas pessoas que estão à sua volta tentem impedir que você continue, te humilhando. Ainda assim, Deus não desiste de você. Ele continua ao seu lado. Ele continua dizendo: só mais um pouco. Sua vitória está ali na frente. Não desista. Eu sei que você pode. Tenha certeza. Ele jamais vai abandonar você. Sabe por quê? Porque você decidiu obedecê-lo. Ele conhece a sua capacidade. Ele conhece o seu limite. Ele está dizendo: nunca te abandonarei, nem te desampararei. Portanto, irmão, não desista jamais. Não volte atrás. Não perca a fé. Lembre-se de uma coisa: só podemos fazer o que acreditamos ser capaz de fazer. Não existe outra maneira. Nós temos de acreditar que somos capazes de fazer. Por isso, irmãos, nós não temos ideia do nosso verdadeiro potencial. Lembra das palavras de Paulo? Ele falou: tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, irmãos, só podemos conhecer nosso potencial quando caminhamos ao lado de Cristo Jesus. Ele conhece nosso potencial. E aquilo que é impossível para nós fazermos é perfeitamente possível para Deus. Sim, aquilo que nós não conseguimos fazer, que nós não podemos, não estamos capacitados para fazer, Deus pode. Ele pode sim. Se você observar que se Deus falasse para Gideão, para Moisés, para José do Egito, para Davi, para Paulo, tantos outros heróis da Bíblia, como seria a jornada de cada um deles?
Você pode ter certeza. Alguns deles existiriam antes mesmo de começar. Contudo, irmãos, a forma como que Deus age, a forma como Deus agiu com cada um deles, fez com que cada um deles suplantasse a meta estabelecida por Deus. Sim. Eles foram além daquilo que eles imaginavam que pudesse ir. Uma coisa você pode ter certeza: Deus nunca vai te livrar do perigo, mas Ele vai te libertar no meio do perigo. Pode ter certeza disso. Essas palavras nos garantem que atravessamos muito, mas muitas dificuldades, muito mais dificuldades do que possamos imaginar. Muito mais dificuldades que possamos acreditar possíveis. Podemos atravessar dificuldades que nós nem imaginamos. É verdade também que nem toda batalha são flores. Muitas vezes nos sentimos exaustos, sem forças, mas é nessas batalhas que Deus modela o nosso caráter. É nessas batalhas que Ele nos prepara para uma outra batalha ainda maior que está por vir. Mas como eu falei, Ele conhece nossos limites. Ele nos conhece. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe quando nossas forças e nossos ânimos já não são suficientes. Mas nossa confiança em seu apoio e poder, essa confiança nos capacita a dar um próximo passo. Nos capacita a continuar inabalável na direção de Deus. Portanto, irmãos, quando já não temos mais forças, quando estamos exaustos e nenhuma perspectiva de vitória, é nessa hora que precisamos ter fé. É nessa hora que precisamos confiar que Ele está no comando. Ele sempre está no comando de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Sim, Ele está no comando da nossa vida. Nossa capacidade vem de Deus. Nós não somos autossuficientes. Nós sempre iremos depender, primeiro de Deus e depois dos nossos irmãos na fé. Tenha plena convicção. Os gigantes sempre vão voltar. Sim, os gigantes sempre voltam. Eles jamais aceitarão a derrota sem luta. Eles sempre tentarão voltar com força extra, mais preparados para tomar nossa vitória. A própria Bíblia diz que quando um demônio sai de uma pessoa, quando o demônio para de perturbar uma pessoa, ele volta. Ele volta mais forte, ele volta com mais 7. Sim, ele volta. Ele sempre volta. Ele sempre tentará voltar com novas artimanhas, novas ciladas. A tentativa dele não cessa, ele sempre quer nos
vencer. Não pense você que por ser um cristão, ser um cumpridor de suas obrigações, vai estar livre. Não. Nós não estamos livres dos ataques do encardido. O encardido sempre vai nos atacar. Observe a história de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, ele não ficou isento. Não, ele não ficou isento, não. O inimigo o atacou. Em alguns desses ataques ele sucumbiu. Sim. Mas Davi não parou no meio da batalha. Ele avançou. Ele avançou para conquistar sua vitória. Sim, ele avançou para conquistar sua vitória. Ele não confiou na sua força, mas confiou na força de Deus. Lembra o que Paulo disse? Aquele, pois, está de pé. Cuide-se para que não caia. Estar de pé não nos isenta de tombo. Nós podemos cair, sim. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não resistiu à tentação. E, consequentemente, ele não resistiu ao adultério. A Bíblia relata o episódio de Batseba, seguido no assassinato do seu marido Urias. Todo mundo conhece essa história. Davi sucumbiu. Ele sucumbiu ante a malícia ao tentar uma vez que tentou enganar. Tentou enganar Urias. Ele deu a Urias licença por uns dias, ordenando que fosse ter intimidade com sua esposa, Batseba. Mas Davi sucumbiu. Ele sucumbiu a um gigante denominado orgulho. Quando ele ordenou a realização de um censo de toda a nação judaica. Uma ordem sem autorização plena de Deus. Um objetivo de exaltação própria. Sem objetivo de exaltação própria e do poder bélico de Israel. É verdade que Davi conseguiu feitos e ações de formas extraordinárias. Mas, como foi dito, ele sucumbiu diante de alguns gigantes. Diante do exposto, irmãos, podemos afirmar que nem sempre o sucesso é tudo na vida do ser humano. Não. O cristão, ele deve estar vigilante, sim. Pois se ele se descuidar em qualquer área da sua vida, ele pode perfeitamente fracassar. E ao fracassar, abre brechas, abre portas e dá legalidade para que os gigantes possam entrar em suas vidas. Então, esteja vigilante. Não permita que brechas sejam abertas e que os gigantes entrem em suas vidas. Amém.